vem a Geni. Bom dia a todos. Então, é uma satisfação estar aqui. Eu acho que eu estou aqui não como ex, né, apesar de ter sido coordenador de programa de pós-graduação, de ter participado de 2 avaliações trienais. Eu estou aqui porque eu fui recentemente designado coordenador de área de saúde coletiva, como eles chamam lá no CAPES, e seria o cara, então, que teria a responsabilidade de conduzir nos próximos 2 ou 3 anos as transformações que seriam necessárias para que a gente alcance uma avaliação que seja mais próxima daquilo que são os anseios da área. Então, a gente vai dar uma guinada totalmente agora na nossa discussão, porque eu concordo ipsiliter com tudo que nossos colegas falaram anteriormente. Então, essa é um princípio básico aqui da nossa conversa. O que eu vou fazer aqui é trazer um pouco as dificuldades, né, do sistema ou institucionais, né, para que a gente consiga implementar mudanças que eventualmente seriam no caminho, né, que nossos colegas apresentaram. Tá? Então eu vou focalizar um pouco inicialmente os aspectos formais da avaliação, que de certa forma colocam certas amarras, né, para mudanças. Depois eu vou mostrar um pouquinho como é que a avaliação da produção científica foi feita no último triênio, como é que as outras áreas, né, de avaliação da CAPES, que não a saúde coletiva, como é que eles fazem, tá, tudo bem resumido, né? E voltar com algumas propostas que já foram inclusive comentadas aqui, mas salientando as dificuldades, ou as vantagens, ou as potencialidades de cada uma delas. Tá? Então, eu acho importante que a gente tenha uma ideia dos princípios básicos que regem a avaliação no âmbito da CAPES, que eu gostaria de chamar assim, de cláusulas pétreas, né? Porque são condições que são apresentadas pela CAPES há muitos anos como os parâmetros, digamos, ou condições que essa avaliação tem que ter para todo mundo, para todas as áreas. Então, claro que essas condições, esses fundamentos, eles podem ser mudados, mas para serem mudados, eles não bastam que nós, da saúde coletiva, queiramos, né? É necessário que seja um consenso, digamos, ou pelo menos majoritário, de todas as áreas, 48 áreas de avaliação. Tá? Então, o primeiro aspecto os objetivos da avaliação, contribuir para a garantia da qualidade da pós-graduação brasileira, retratar a situação da pós-graduação, contribuir para o desenvolvimento de cada programa e área e oferecer subsídios para fundamentar decisões sobre ações de fomento. A ideia geral desse processo de avaliação seria isso, né? Ter um panorama, né, a cada triênio de como é que anda a formação na área pós-graduada no Brasil, de certa forma estimular, né, e o desenvolvimento de áreas e programas, né, e estimular, digamos, a qualificação desses programas. E os parâmetros que regem essa avaliação, então, eles são basicamente 2. A necessidade, Carlos, né, de adoção de padrões internacionais, desenvolvimento do conhecimento na área de avaliação, né, e adequação dos critérios utilizados na avaliação para aquela própria área. Então, ao mesmo tempo, a utilização de padrões gerais, mas que devem ser adequados, digamos, à particularidade da sua área de avaliação. Então, claramente, né, a saúde coletiva tem particularidades, né, que as diferencia, por exemplo, das medicinas, apesar da gente estar dentro da mesma grande área da saúde. E as condições, né, são: o processo não se restringe a uma avaliação intra-área, então a avaliação da área, ela deve de alguma forma, sabe-se lá como, ser compatibilizada, né, com as avaliações e critérios de avaliação que são utilizados pelas outras 48 horas, guardadas, obviamente, né, as particularidades de cada uma das áreas, mas ela não pode ser, né, um processo que se restringe a decisões intra-área, né. Os resultados
devem retratar diferenças entre áreas e dentro da área, e não deve se verificar a perda progressiva da capacidade discriminatória da escala adotada. Isso está escrito lá no documento da CAPES, ou seja, não existe um objetivo a ser alcançado. Claro, existe uma necessidade de ranquear programas dentro de uma área, né? Então, assim, não existe um objetivo final do tipo, isto é qualidade, né? Existe, né, uma qualidade relativa, né? Ou seja, programas que vão ser melhores, programas que vão ser piores, e isso vai ter que existir segundo os critérios de avaliação. Isso é um problema gravíssimo, né? Porque dificulta a gente definir o que seria, né, um programa de pós-graduação de saúde coletiva que é de qualidade, portanto, por isso mereceria dar um estrato superior, né? Essa decisão vai ter que levar em consideração se algum outro programa está melhor qualificado, sabe-se lá como, né? Mas precisará isso acontecer. Então, essas questões são questões que eu vou chamar a atenção um pouquinho para frente, são cláusulas que dificultam, né, que você tenha modificações radicais nesse processo avaliativo, tá? A ficha de avaliação, só para salientar a importância aqui dessa discussão da produção intelectual, essa ficha de avaliação ela leva em consideração 5 quesitos, como a gente chama. Um desses quesitos é a produção intelectual, né? E essa produção intelectual, ou esse quesito, responde por 1/3 do peso da avaliação, né? 35%. Então, é realmente, né, um componente fundamental do processo avaliativo, né? Porque independente, vamos dizer assim, não totalmente independente, né, de como o seu programa vai em outros quesitos, a avaliação da produção científica ela tem um peso enorme no final da avaliação. Além do que, um programa, para aqueles que não conhecem, os programas que são habilitados a funcionar, eles têm nota de 3 a 5, né? Se eles têm mestrado só, e de 3 a 7 se eles têm também doutorado. Por ser 5, ele tem que obter a nota mais alta na produção científica, senão ele não pode ser 5. Bom, então, tendo em vista esse panorama, essa base, né, digamos, esse pano de fundo, mostrar como é que essa avaliação foi feita nesse triênio que passou. Bom, fundamentalmente, a avaliação da produção, focalizando aqui a produção científica, não os outros indicadores, né? Fundamentalmente, a avaliação da produção científica na área de saúde coletiva, ela é baseada naquilo que os nossos colegas criticaram, né? Você olha o veículo, né, onde o artigo foi publicado, né, atribui um valor a esse veículo, aquela revista, né, e aquele artigo que foi publicado naquela revista é pontuado de acordo com o valor que você deu para a revista. Os artigos não são olhados, né? Então, isso é basicamente essa lista, né, que a gente está falando aí, quais, que ele tem uma versão para periódicos mais antiga, né, que é atualizada e tal, uma versão para livros mais recentes, né? Como é que funciona? Você pega todos os artigos publicados naquele triênio, a avaliação é trienal, de todos os programas de pós-graduação, né, em saúde coletiva do Brasil, todos os artigos que são oriundos de docentes desses programas, você lista esses artigos e você identifica os periódicos onde eles foram publicados. Então agora você tem uma lista de periódicos e você ranqueia esses periódicos de acordo com algum critério, né? Esses periódicos vão ser classificados de A1, que seria o melhor, vamos dizer assim, né, segundo esse critério, até C, que seria aquele que não leva pontuação nenhuma, né? E, né, classificando os periódicos, toda vez que eu identifico um artigo que tem origem naquele periódico, atribuo um valor a esse artigo, né? E esses pontos vão sendo somados, né, para cada programa de pós-graduação. No caso da saúde coletiva, nesse triênio, isso foi feito, esse ranqueamento, ele foi feito separado para revistas que seriam da área de saúde coletiva e revistas que não seriam da área de saúde coletiva. Então,
imaginando que essas revistas que não são da área de saúde coletiva, elas vêm da área de ciências agrárias, biológicas, medicina, química, tarará, e eles têm, né, fatores de impacto, vamos dizer assim, né, não realístico para o nosso tipo de produção. Então, quando você separa, né, você garantiria, digamos assim, uma fatia melhor para as revistas da área em termos de qualificação ou de classificação. Vou mostrar aqui. Então, aqui, por exemplo, são 3 os indicadores que foram utilizados, né, que é o índice H dos corpos, o fator de impacto ou as citações por documento, né, e o número médio de citações, excluindo a autocitação do Cielo. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma lista, né, nesse caso aqui do fator de impacto, tá? Eu tenho uma lista de periódicos que são ditos gerais, não são da área de saúde coletiva. Eu ranqueio eles e vejo, por exemplo, né, que o percentil 95, ou seja, 5% dessas revistas, né, as mais bem classificadas, estão acima do fator de impacto 4. Né? Então, digamos que elas foram classificadas como A1. Na saúde coletiva, ou seja, nas revistas da área de saúde coletiva, esses 5% são cortados no fator de impacto mais baixo, 3,4. Ou seja, uma revista da área de saúde coletiva com fator de impacto 3,5, ele é classificado como A1, mas não seria, né, se você tivesse utilizado um critério geral. Então essa, de certa forma, né, ela permite que essas revistas da área de saúde coletiva alcancem, né, uma classificação um pouco melhor, né, do que se toda a classificação fosse feita independente desse negócio. O problema é como é que isso é feito, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso mais adiante, tá? É uma numerologia danada, né? Porque você tem 4 indicadores, né? Índice H, citações por documento, fator de impacto, número médio de citações que vem no Cielo, e você tem que compatibilizar isso para cada revista. Nem todas as revistas são classificadas nas diferentes bases, você tem que chegar a um consenso ali e tal. Estamos falando isso para cerca de 13 mil artigos, né? Então é um trabalho insano, né? E que claramente é um trabalho insano que tem muitos problemas, né, do ponto de vista de sua lógica e da sua importância, né, digamos, para a área. Esse é o resultado, então, da avaliação, não é, desses periódicos. Em azul aqui são os periódicos, em vermelho os artigos. Não é? Então você tem quase 12% dos artigos classificados como A1, dos periódicos como A1, e 9% dos artigos como A1. Né? Então você tem um desbalanceamento, você classifica periódico, mas podem ter tido vários artigos daquele periódico. Então você tem uma diferença na distribuição. E essa distribuição ela é, de certa forma, induzida, né? Porque você não pode ter mais do que 12% de periódicos classificados como A1. Você não pode ter mais de 25% de periódicos classificados como A1 mais A2. E você não pode ter mais de 50% dos periódicos A1, A2 e B1. Então isso, né, coloca uma trava, né, no sentido dessas classificações. E isso vai ter implicações também para algumas propostas que costumam aparecer, do tipo, vamos usar o Qualis das outras áreas, né? Porque isso certamente levaria, né, a um incremento acima do que é estabelecido para A1 e A2. Bom, e os Qualis livros, então, eles têm um procedimento um pouco diferente, né? O Qualis livro, então, os livros e suas informações são encaminhadas para uma comissão, e essa comissão pontua esses livros com base, né, se a obra é científica, o tipo de editora, se tem conselho editorial, se tem avaliação por pares, financiamento, prêmios, e eles são classificados, então, em 4 estratos. Então, se você produziu um livro naquele treino L4, isso vale 240 pontos, né? Seria 2 artigos e meio A1. Ou se um capítulo no livro L4 seria 90, que é quase um artigo A1. Né? Então, essas coisas, né, geram pontos, que é utilizado, então, na avaliação. E, nesse item da produção intelectual, então,
que a gente está falando, esses foram os critérios utilizados, né? Você tem um indicador que é publicações qualificadas por docente permanente, ou seja, você soma todas as produções do programa, né? Excluindo aquelas em parceria, então se eu publiquei com quem, só vai valer um, né, para a nossa produção, atribui os pontos a essas produções e essa pontuação, então, é dividida pelo total de docentes permanentes e muito bom será se você conseguiu mais de 600 pontos no triênio, né? Mais de 600 pontos no triênio seria 6 artigos lá no triênio. E o item 4.2 seria a distribuição da produção qualificada, que é, né, a expectativa que um certo percentual de docentes do programa publique acima de uma determinada pontuação, né? Então aqui, por exemplo, para ser muito bom, 60% ou mais dos docentes deveriam ter obtido 615 pontos no triênio, ou seja, publicado 6 artigos a 1 ou 9 artigos a 2 em 3 anos, para ser muito bom. 60% dos docentes têm que fazer isso, os outros 40%. Então essa é a avaliação totalmente baseada em indicadores quantitativos, né? Ela não inclui aqui em nenhum aspecto uma avaliação qualitativa dessa produção científica. Problemas, não vou nem demorar muito porque já foram mais do que falados, mas esse é um problema, né? Isso aqui nos últimos 3 triênios, o aumento do número de artigos oriundos de docentes da área e o aumento de número de livros e capítulos de livros de docentes da área, saindo de 4.000 artigos no triênio 2004-2006, né, para 13.000 artigos no último triênio. Aí você olha e fala, se multiplicou por 3, aí o número de docentes permanentes, 50% de aumento. Então, é um aumento danado, digamos assim, em curto prazo, né, do número de produtos por docente. Não é só aumento de número de produtos por docente em menos de uma década. Né? Aonde isso vai parar, né? A questão é essa, vai parar em algum lugar ou vai continuar aumentando? O segundo, o Keynes também comentou, eu peguei só uma parte aqui da apresentação do Jorge, né, no fórum, mostrando que há claramente um desbalanceamento, né, entre as áreas que são áreas constituintes da saúde coletiva, né, que tem modos de produção e trabalho completamente diferentes. Então, se você pega a epidemiologia, né, a mediana da produção da epidemiologia, ou seja, onde você ranqueia todos os docentes com suas pontuações, a metade vai ser 765, né? Ou seja, 50% dos docentes de epidemiologia produzem mais 765 pontos, digamos assim, né, a cada triênio. E nas ciências sociais e humanas isso é quase 500, planejamento também quase 500, é muito menos. Então, quando você coloca isso dentro de um sistema de avaliação sem levar em consideração essas diferenças, é claro que programas que têm representação de todas as áreas, eles levam uma desvantagem em relação a programas que são programas mais temáticos, né? Ou seja, por exemplo, nutrição, saúde pública, epidemiologia, porque eles vão ter, né, uma tendência a serem mais valorizados devido ao seu modo de produção. E isso é terrível, né, para a área em si. Né, porque a área ela é fundamentada, né, na ideia da interdisciplinaridade e desses 3 grandes pilares, né, planejamento, ciências humanas e sociais e epidemiologia. Na medida em que o processo avaliativo contribui para esgarçar essas relações, é a própria área, né, que é prejudicada. Bom, muitas outras limitações, né, a ênfase na quantificação, como Keynes falou, leva a distorções éticas, os índices utilizados carecem de credibilidade para avaliar a produção, né? Não se avalia diretamente a qualidade da produção, mas indiretamente, inclusive, né, por meio de uma avaliação questionável do periódico. Os critérios utilizados valorizam certos modelos de produção científica, e particularmente no nosso caso da epidemiologia, e os critérios não se adequam ao caráter multidisciplinar e aplicado da área de saúde coletiva.
Mas isso tudo, aparentemente, é consensual. Né? Nós três não falamos a mesma coisa e viemos de áreas diferentes. E a própria comissão de avaliação, no seu relatório agora, escreveu lá 3 coisinhas. Né? A comissão avalia que o atual modelo de avaliação está esgotado, a avaliação deve ser predominantemente realizada em bases qualitativas e os cursos devem ser analisados em sua integridade e não como resultantes do conjunto fragmentado de aspectos. Então, é um certo autismo aqui nas coisas, né? Porque isso a comissão acha, mas a comissão faz outra coisa. Eu era da comissão, né? Mas por que a comissão faz outra coisa? A comissão faz outra coisa porque é difícil você consensuar parâmetros que você de fato consiga construir na prática. Então, o nosso esforço deve ser fazer propostas que possam ser utilizadas, né, e que sejam consensuadas nas diferentes sub-áreas, vamos dizer assim, da saúde coletiva. Eu acho que é essa a missão dos próximos 2 anos, que a gente consiga consensuar isso e exigir que a gente consiga obter informações necessárias, né, para produzir um processo avaliativo que seja mais justo, né, para a nossa área. Mas mudar não é simples, como eu falei, né, as cláusulas pétreas colocam dificuldades aqui, né, nessa questão do ranqueamento, né? Ou seja, de certa forma você vai precisar mesmo dizer que ó, esse curso aqui é nota 3, né, porque um outro curso ali é nota 5. Apesar desse curso nessa 3 ser legal, nos últimos anos ele cresceu, melhorou, ele está ótimo, só que o curso foi muito mais, né? Então ele é 3 mesmo, vai continuar 3 o resto da vida. Né? E obviamente que as distorções regionais são imensas também nesse aspecto, né? E a gente nem olha para isso. Né? Qualquer proposta precisa ser apresentada e aprovada no plenário do Conselho Técnico Científico da CAPES, então não é aprovação intra-área, isso tem que ser levado ao Conselho Técnico Científico, onde as 48 áreas opinam, né? Mas só 18 têm direito a voto, e lá não temos direito a voto. É uma eleição para representantes. E essa eleição de representantes tem, acho que eu posso contar essa história um outro dia, né? Mas, enfim, tem várias nuances, né, envolvidas nisso. E predominam os critérios quantitativos baseados em índices bibliométricos entre as 48 áreas de avaliação. Ou seja, parece que a maioria das áreas está mais insatisfeita com o uso dos índices bibliométricos. Então, querer mudar exige da gente muito argumento, né? Porque ele está indo, de certa forma, contra a corrente. Bom, o que as áreas fazem? Né? Eu não vou ler aqui, são as diferentes áreas, elas se agregam em grandes áreas, né? Saúde, ciências biológicas, agrárias, exatas, engenharia, disciplinar, linguísticas, sociais e humanas. São 48 áreas dentro dessas grandes áreas. É difícil a gente obter uma visão muito boa dessas áreas, porque os documentos de área que expressam como é que a avaliação é feita em cada área, muitas vezes eles não são muito claros, né? Mas, dessas 48 áreas, 27 delas usam majoritariamente indicadores bibliométricos para classificar a produção científica. Que nem a área de saúde coletiva é uma delas, né? Majoritariamente indicadores bibliométricos. Algumas outras utilizam indicadores bibliométricos para classificar os estratos superiores, né? Somando, né, a gente tem aqui praticamente 2/3 das áreas utilizam indicadores bibliométricos, né, de forma importante na definição desse qualis, né? E 100% na área da saúde, 100% na biológica, 100% na agrária, 100% nas exatas, 100% nas engenharias, só as ciências humanas, sociais, disciplinar, linguística, né, que não usam, né, esses indicadores em momento algum. Então é mais uma dificuldade, porque no campo que a gente chama de colégio da vida, que é ciências agrárias, ciências biológicas, ciência da saúde, que tem 17 áreas, as 17 usam indicadores bibliométricos. Então você mudar isso, né, é difícil. Tem que mudar. Bom, situações especiais que a gente poderia
é pensar até que ponto poderíamos utilizar, né? 12 áreas fazem exceções para revistas específicas, como falou, por que essa revista poderia levar, né, como foi com a saúde pública, né, aí vai virar 2, vai virar 1 e tal. Só 12 áreas fazem isso, e metade delas só faz remanejamento dentro do extrato B. Né? 8 áreas utilizam a ideia de identidade com a área, né, para a identificação daqueles periódicos, né, digamos assim, que tem mais a ver com a área. Né? Identidade não é separar de que é da área ou não é da área. Identidade é dizer assim, essa revista aqui representa alguma coisa que a área gostaria de induzir publicação nela, porque isso é uma coisa, a gente não usa isso. O que a gente faz é basicamente separar, né, essa ideia de revista de área e fora da área, baseada numa ideia de que você lê a missão do periódico, você aparece lá que tem tecnologia e que é da área. Né? Então, é uma classificação ainda muito crua. Né? Só 4 áreas usam diferentes pontos de corte para as sub-áreas, né? Que é um aspecto que eu acho que a gente deve considerar na nossa avaliação. Né? Porque essas áreas que estão aqui, apesar de você a impressão que não, matemática, química, elas são áreas que têm uma diversidade interna incrível. Se você olhar matemática, ensino da matemática pura, são áreas completamente diferentes. A matemática pura tem uma inserção produtiva, vamos dizer assim. O ensino da matemática é outra coisa. Né? A química é a mesma coisa. Né? Então, se você tratar tudo igual, é que nem a gente, né? A gente ajuda, digamos, a matar um pouquinho, né? Partes que são constituintes da nossa área. O que a gente pode fazer? Várias coisas que algumas o Kenneth já comentou e o Carlos também. Eu acho que primeiro, né, a gente pode fazer uma classificação por sub-área. Você vê aqui que só olhando nos copos, você vê que o índice H de revista de epidemiologia é 67 e aquelas de health policy é 27. Né? Então há uma diferença, né? Ou seja, isso quer dizer que dependendo de onde você publica, né, você dificilmente alcançaria a publicação, a pontuação numa área de epidemiologia, né, e você não pode fazer nada por isso, né, porque você é daquela área. Né. Melhorar o critério que seria uma revista da área ou fora da área, que é um pouco o que o Carlos falou, né, ou seja, ainda, se isso tenha sido feito ainda, é um pouco grosseiro, você olha ainda dentro da área coisas que não são muito do seu tipo coletiva, né. E para isso, certamente, algum tipo de parecer ou consenso de especialistas nacionais e internacionais daria força para que a gente defenda isso no nosso CPC. A ideia do qualis único, eu particularmente não sou favorável, né, porque o sistema dominante é bibliométrico, então se for criar um qualis único, ele vai ser bibliométrico, né, então a gente vai acabar perdendo espaço para criar alternativas, né, um qualis único onde, tanto para a análise como para a medicina, nós teríamos no mesmo sistema de ranqueamento. Usar a maior pontuação da revista, observando o qualis de diferentes áreas, né? Olhar lá na antropologia, aquilo que é A1, no meu é B2, e usar o A1, eu entendo como uma coisa lógica e interessante, mas tem dificuldades operacionais, porque se isso acontecer, óbvio, você vai aumentar muito o seu A1, o seu A2, e você não vai conseguir criar esse critério aqui. Então, eu acho que isso é importante, não como regra geral, mas que a gente consiga identificar, com a colaboração dos colegas de todas as áreas, algumas revistas que são consideradas de excelência em outras áreas, e essas a gente propor algum tipo de upgrade, ou seja, um subconjunto pequeno, né, mas que não afetaria tanto, né, essa estrutura, e poderia, se como outras áreas utilizam, né, ser viabilizado, né, talvez, no nosso sistema de avaliação. Mesmo na área bibliométrica tem várias coisas que poderiam ser feitas. Poderia usar as citações dos artigos, olhando para o triênio anterior, os artigos do triênio anterior que foram citados nesse triênio, o índice H dos docentes ou dos programas, métricas ponderadas por diferentes áreas, várias coisas que poderiam ser incorporadas que dariam um pouco mais de flexibilidade na avaliação. O upgrade de revistas é uma coisa que é cada vez menos comum e visto com certa má vontade,
mas eu acho que a gente poderia, talvez, imaginar situações específicas, ter que consensuar isso também, né? E, eventualmente, isso que a gente falou, né? Estabelecer limites de exigência do que seria a quantidade de produção, né? Acima disso, isso importa. E até lá, ótimo, maravilhoso, tudo bem, obrigado, isso é excelente. Mas mais do que isso, não é um padrão de reconhecimento de melhoria da qualidade, nada, né? Não pode ser penalizado, mas eventualmente não seria uma coisa que deveria ser tão valorizada. As principais produções têm a vantagem de você, já o que é solicitado, ou seja, o programa indicar, né, quais seriam as suas principais produções e escrever o que você acha isso, né, para aquelas produções. É claro que tem dificuldades, né? Quem que vai avaliar isso? Quantos produtos? Como é que se avalia impacto e relevância? Vai existir uma tendência, na minha opinião, a tudo ser classificado como um produto bom, mas então a gente precisaria muito se debruçar sobre isso aqui para conseguir ter critérios que sejam capazes de separar realmente aquilo que é grande contribuição do programa de contribuições periféricas, né, que não seriam tão importantes. Talvez valorizar produções específicas, de parceria internacional, premiações, aquelas que são fruto de tese, dissertação, autoria decente, e aperfeiçoar o quadro de livro, né, com leve consideração ainda aspectos sobre relevância, aderência da área, rigor conceitual, como já é feito em várias áreas, né? Nutrição, né? Ciências sociais, antropologia, poderia ser uma coisa bem ser incorporada no nosso caso. Bom, então o meu ponto de vista aí é que mudanças pontuais são mais factíveis de serem realizadas, mas não promovem as transformações necessárias para que a gente alcance um novo modelo de avaliação. O uso de critérios qualitativos deve ser estimulado, mas falta um consenso, né, sobre que critérios são esses, como operacionalizá-los, essa é uma missão, né, do Fórum de Coordenadores, de todos nós. E a avaliação da produção científica, esse é um aspecto importantíssimo, né? Apesar de todos os seus problemas, é aquilo que tem sido mais discutido e trabalhado nos últimos anos. E a gente não presta tanta atenção para um outro aspecto que é tão relevante para a produção científica, inclusive o peso na avaliação, que é os aspectos são os aspectos relativos à formação docente, seus produtos finais, teses, dissertações, produções científicas, né? Que, no fundo, né, são o projeto final desse programa de pós-graduação, né? Formar mestres, produtores com qualidade. Obrigado.